Olá pessoal, estamos aqui no quadriciclo da Aventura, modelo MT-570. Estamos aqui com o Scanlink instalado, tomadinha de diagnóstico. A moto já está ligada, o aplicativo já está baixado, pode instalar no tablet ou no celular. No caso aqui nós estamos no celular, né? Aqui você vê, ó, moto, quadriciclo e veículo. Então vou clicar aqui no quadriciclo, Ventura, motor, falhas, estamos sem falha na memória, dados ao vivo. É isso aí, pessoal.